Olá, olá e olá, bom dia. E são 6h13, 14, não, 13. Hoje 9 de dezembro de 2021. E Deus disse. E Deus anda dizendo tanta coisa. Ah, foi isso. Deus disse: solicito a tua presença no saguão. Eu disse: santo, essa história de andar de avião. Confirmação. Solicito a sua presença no saguão. Santo, será que a certeza da aviação não deu outra? Como? Sim, porque eu sou do tempo que a gente fazia prova, recuperação, e ainda carregava ré nas costas. E se fosse na primeira unidade, você ia passar o ano todinho dizendo: já tô com 2 rés, tô com 3, não sei se vou passar de ano não. Aí vem a segunda unidade, aí você recebe uma coça, aí se você ficar com outra recuperação, você vai ver, você vai ter que trabalhar, estudar, e todo o seu dinheiro eu vou ficar. Aí chegava a segunda unidade. Aí, mãe, ah, passei. Como assim passou? É porque eu não estudei. Não sei não, sei não. Vamos ver. Eu tenho certeza que com uma boa prova eu realizei. Quer dizer, eu fiz. Ah, eu sei. Resultado. Eu só tenho 2 recuperações. Ah, que felicidade. Que felicidade. Agora tem que passar. Ah, aí você chegava lá e batia na trave. 4,9. Mas a professora iria olhar para a sua cara e iria falar: vou lhe dar 1/10 porque você já tem recuperação. Quer dizer, olha, se não estudar, você não vai passar. Eu não vou lhe ajudar. Aí 5. Ah, e por que disso eu estou a falar? Ah, Deus disse. O quê? Deus disse muita coisa nesse lugar. Deus disse para a gente de fato querer. E o problema é esse. O quê? Se eu quero limão, nem sempre eu vou encontrar. E se eu achar uma laranjinha azeda no lugar, eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar. É vitamina C. É vitamina C. Então eu não vou poder me desculpar, dizer não tinha limão e correr o risco de alguém me perguntar que outra fruta tinha lá. Tinha uma laranja azeda. E por que que você não esteve a colocar? Por que que não colocou a laranja? Por que que você não esteve a estudar? Por que você ficou de recuperação e até ré? Por que que você não se esforçou? E agora você quer ganhar? E agora você quer ganhar? Você vai ter que se virar para toda a vitamina C você descartar. E sem essa história de efervescente no lugar. Não quero que ninguém venha desconfiar daquilo que você vai realizar. E o que falar? Dizer assim, eu posso, de fato, usar Seuin, sim, porque o redoxo, eu não estou podendo comprar. Seuin é o similar. Eu posso usar Sevin no lugar. Eu quero que você faça o que eu estou a lhe falar. Eu quero que você elimine toda a vitamina C do lugar.
Eu não quero que ninguém venha desconfiar que eu usei vitamina C para queimar o ar. Eu não quero responsabilidade. Eu não quero que venham me imputar uma culpa que eu serei incapaz de carregar. Resolva da forma como você desejar, desde que esteja, esteja, esteja limpo, limpa no lugar. Ah, por que de fato não pensar que o pé de abacate poderia me ajudar? Sim, abacate, quer dizer, o pé de abacate era um bom conselheiro. Deveria eu perguntar, chegar lá e questionar. Você tem algum din-din para me dar? Eu ouvi dizer que o seu caroço eu vou poder de fato queimar para o cheiro do seu quer dizer, do limãozinho, quer dizer, para de fato me livrar. Eu estou com medo que eles venham me escapelar. É um escape. Olha, eu tenho uns abacates que há muito tempo eu estive a guardar. Ninguém quis comprar. Até disseram que era gordura, é que eu não deveria de fato usar. Mas como eu estive de fato a separar a polpa da parte que costumava amargar, e a polpa eu consegui até negociar. Até de fato uma mesmo aquela empresa que o povo achava que iria sustentar para uma eternidade o povo, o carnaval por lá. Ah, assim, 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 assim. Diz que ela fica em algum lugar. Pois é. Aí eu disse que eu tinha uma polpinha para, de fato, eliminar. Fazer algum tipo de carvão mineral. É para, de fato, dar para o animal. É do tipo, temperar. Ok? E eles estiveram a aceitar? Eu disse que o meu pé de abacate só sabia de fato e se esforçar. Mas dessa vez eu estive a adubar e alguns frutos eu resolvi de fato guardar. Mas agora estava na hora de descartar e conseguir de fato a polpa passar. O problema é que passa a Dilma, porque onde passa a Dilma passa uma boiada. Quando eu soube de fato que eles estavam a aceitar a polpinha que eu estive a guardar, aí eu estive a ajudar. O quê? Santo, eu ouvi dizer que tinha um cara lá que estava doido para na Bolsa de Valor entrar. Eu convidei ele para um jantar. E até disse para ele que a esposa ele poderia carregar, que os amigos, aqueles mais próximos que ele poderia de fato convidar, e mandei um avião para lá. Foi tanta gente que eu tive que, de fato, encomendar, quer dizer, alugar um segundo avião para, de fato, toda a carga, porque essa gente toda me visitar. E olha, acho que eles tiveram gostado do tour, o quê? Passaram um tempo lá, a passear, foi tanta foto, o quê? Resolveram, de fato, até... Okay? É testemunhar, quer dizer, divulgar. Eu disse, é melhor, de fato, não espalhar, quer dizer, eu sou rei, o rei da Jordânia, não pode, de fato, se esbaldar. Mas aí me disseram que seria bom eu, de fato, me apresentar, e aí com eles eu passei, de fato, eu não posso usar a palavra desfrutar. Eu passei a caminhar aqui e acolá, fiz um certo tour no lugar, mas com toda a minha dignidade a preservar. O problema é que eles estiveram a gostar de tal forma que estiveram a me convidar. Eu fui obrigado a aceitar e numa fazenda linda, linda, eu fui parar. Mas dessa vez eu preferi, de fato, que um avião de carga fosse me levar. Eu não queria entrar como rei no lugar. Visitante particular,
E aí eu pude, de fato, contar com alguém que tinha, de fato, poder militar, quer dizer, força militar. E foi aí que o dito, o quê? Príncipe, quer dizer, sapo, quer dizer, aquele que a gente costuma odiar, porque é um sapo boi no lugar, ele então esteve de fato a enviar o avião da Força Aérea do lugar e eu pude entrar assim, de cunho muito particular, ninguém esteve de fato, nada, entrei e no campo de pouso. Eu ouvi dizer que era até um marciano que iria me assessorar, quer dizer, senhorar, quer dizer, seria o Cicerone. E eu fui. Resultado, na Bahia eu fui parar, o que é um grande negócio. Eu estive a assinar com o governo a me apadrinhar. Depois eu estive a gostar que até o acarajé eu resolvi de fato carregar. Porque eu não poderia fazer se não sei, eu gostei. Aí levei de fato um acarajé para lá. Eu não sei se o meu povo iria gostar, mas eu disse que eu poderia de fato guardar por um tempo até que o governador pudesse de fato me ajudar e a refinaria de fato ele pudesse de algum modo me repassar, que ele tinha força para assim realizar. E foi assim que eu consegui, de fato, bancar toda o negócio, quer dizer, aquilo que a Bahia estava a precisar. Mas eu disse para ele que com as próprias pernas ele teria que caminhar, que depois eu iria tirar o meu dedinho daqui, quer dizer, depois eu iria, de fato, colocar o meu dedinho em outro lugar. E assim eu estive a realizar, mas eu fiz uma grande, quer dizer, uma boa amizade. Sim, aí eu resolvi, de fato, nitroglicerina. Sim, sabe como é que é enviar? Eu estava precisando, de fato, descarregar. O governador me disse que no Espírito Santo eu poderia, de fato, colocar que ele tinha amizade com o governador de lá, que com o governador ele iria acertar um grande depósito. O governador iria alugar e eu poderia enviar toda essa carga sem me preocupar que o Espírito Santo iria fazer questão de me ajudar. Eu só precisava de fato ajeitar. Sabe como é que é o cajado? Sim, porque o cajado do Espírito Santo estava a pesar. Aí eu coloquei um din-din no lugar. O governador disse que eu poderia me tranquilizar e até me ofertou um avião de carga para de fato facilitar. E aí eu comecei de fato a despejar toda a nitroglicerina lá num depósito que o próprio governador esteve de fato a alugar e eu continuo de fato sossegado. Ah, também tem. Ah, quando de fato eu consegui eliminar esse fardo pesado, sim, porque o abacate é amargo. Aí eu fui convidado a entrar no palácio. Me disseram que era bom eu entrar de um modo que não fosse assim ovacionado. Um simples convidado, alguém desconsiderado, não sei, não, melhor de fato entrar sem ser notado. Mas foi oficializado. O governo ficou com medo, algum problema, sabe como é que é? Um homem assim não poderia de fato entrar no palácio sem o palácio todo ser vistoriado. Aí disseram que fizeram uma vistoria, quer dizer, colocaram guarda para todo lado. Eu passei uns dias no palácio. Eu posso dizer, eu gostei. Sim, o clima é assim meio que mas eu gostei. Sim, porque eu precisava de fato conhecer como a coisa esteve a acontecer.
Então eu pedi para que o palácio pudesse me favorecer. Sim, porque rei eu soube ser. E o palácio esteve a corresponder. Me disse que eu poderia de fato fazer tudo aquilo que eu estava disposto a, aliás, escrever. Eu estive a pensar. Sim, era bom pensar. Disse para o palácio que o Congresso deveria, de fato, elaborar um documento como se já estivesse, quer dizer, já existisse, já houvesse essa lei no lugar. E que, de fato, viesse a datar bem antes da própria usina nuclear, que isso iria facilitar todo, tudo aquilo que eu queria, de fato, realizar. Foi aí que eu estive de fato a estranhar. Sim, porque foi uma mulher que foi me encontrar. Ela me disse que ela era a pessoa que iria, de fato, documentar, fazer toda a estrutura daquilo que eu queria realizar, para, de fato, uma lei elaborar e, de fato, o Congresso iria jogar nos arquivos do lugar e que eu deveria, então, comprar uma espada de cunho muito particular para, de fato, agradar a Suprema Corte do lugar. E que assim, de fato, eu não precisaria me preocupar, porque a própria Suprema Corte iria, de fato, me ajudar a trazer a folha do abacateiro que eu estava precisando, de fato, eliminar. Era um probleminha antigo, olha, muito antigo. Os Estados Unidos estavam a me cobrar. Tinha muito tempo que começaram de fato a brigar, dizer que eu tinha que eliminar, que essa folha de abacateiro poderia de fato levantar suspeita de que a NASA esteve a usar combustível legal no lugar, coisa do tipo. Aí eu fui de fato pensar o que de fato eu poderia dar. Sim, porque uma espada é uma espada. Foi aí que a própria senhora esteve a me falar que eu poderia abrir um fundo de pensão no lugar, sim, para a Suprema Corte depositar o salário que eles costumavam de fato lançar sem sequer oficializar, que era uma espécie de bônus familiar. Era como você, de fato, assinar a carteira para a família inteirinha salário ganhar. Eu disse para a senhora que ela comigo poderia contar e com o meu advogado eu estive a acertar e que ele de fato fundasse a tal, abrisse, criasse o tal fundo de pensão lá para que a Suprema Corte pudesse enviar a dinheirama. Fato mesmo, eu que fiquei a me perguntar como é que essa dinheirama toda iria sair daqui para entrar lá e depois para aqui mesmo voltar. Mas era de uma maneira que eu nem estava a acreditar. Foi aí que ela me disse que ela era especialista e desejou, de fato, se apresentar como a senhora mais populosa, quer dizer, folgosa, quer dizer, radiosa do lugar. Aí eu disse, como assim? O que isso quer de fato representar? Quer dizer, eu não estou conseguindo atinar. Foi então que ela me trouxe o quê? Uma joia que eu de fato fiquei parado a admirar. Ela me disse, eu sou a joalheira mais famosa do lugar e faço questão de lhe presentear. Olha, eu fiquei pensando se eu poderia aceitar. Tamanha era a riqueza que
A joia estava a detalhar. Era o mapa do lugar. Até a cara do meu pai eu estive a enxergar, na perfeição da joia que ela estava a me ofertar. Ela me disse: é ouro puro, o melhor ouro, o melhor ouro que o senhor pode de fato neste mundo encontrar. Eu sou a dona do lugar. Quer dizer, eu costumo representar aqueles que gostam de guardar dinheiro líquido no lugar. Eu só queria lhe falar que o senhor pode confiar. A Suprema Corte não vai lhe decepcionar. Depois daquilo, eu não pude de fato desmerecer. Eu passei de fato a vender coisas que eu jamais poderia até fazer. Mas ela o tempo todo esteve a me dizer que a Suprema Corte iria me favorecer. E foi aí que eu comecei de fato a viver. Sim, foi aí que eu comecei a viver. Até então eu não achava-se muita graça. Sim, porque não adianta você de fato ter graça sem viver a graça. Mas eu disse, eu vou poder de fato levar essa vida fantástica. Aí eu passei de fato a viajar no próprio avião que o ministro esteve a me enviar. Bastava eu solicitar onde que eu pudesse entrar, o avião iria me levar. Eu só não sabia como é que isso podia se dar sem ninguém de fato me vigiar, quer dizer, me notar. Eu entrava como uma pessoa que podia desfrutar. Até na Coreia eu fui parar. E foi essa mesma Suprema Corte que criou um meio de eu lá estar. Me disseram que era uma espécie de táxi aéreo. Eu não quis questionar, eu queria era estar lá, porque eu tinha, de fato, um negócio de cunho particular. Eu ouvi falar que ele tinha como, de fato, me ajudar. Sabe como é que é? Fruto podre, a gente precisa descartar. Mas ele me disse que ele não poderia, de fato, queimar aquilo que eu tinha para ofertar. Que o produto que ele estava, de fato, a inventar era algo de cunho particular. Que ele precisava, de fato, era apenas incinerar. Sabe como é que é? Titica, de galinha, que ele esteve a comprar para, de fato, de algum modo, ele governar. Nada que pudesse de fato incomodar, mas a titica de galinha dava essa condição dele de fato tirar daqui para colocar lá e jogar em qualquer lugar, desde que ele pudesse de fato, de algum modo, ali acordar. Então ele me disse que eu poderia de fato contar com alguém que de algum modo até estive a estranhar, mas ele me disse que o vizinho costumava de fato descartar produto químico que ninguém queria de fato realizar, mas que o vizinho tinha meios de assim realizar, que o próprio vizinho tinha de fato construído uma espécie de usina nuclear para de fato desmistificar aquilo que o mundo não queria enxergar. E ele mesmo fez questão de me apresentar. Nós estivemos num jantar e o vizinho me disse que eu poderia de fato levar tudo aquilo que eu estava de fato a desejar e que eu não iria precisar pagar. E bastava de fato agradar, abrindo de fato porta do tipo que o povo poderia passar, assim ele poderia controlar.
E foi assim que, com o presidente, o quê? Sim, dos estados americanos, dita OEA, eu fui me encontrar. Quando eu fui me encontrar desse assunto, eu resolvi, de fato, falar, dizer para dar carta branca para aquele povo, poder de fato passear, e aí eles estiveram a criar uma espécie de empresa para aquele povo turistar. No princípio, eles estiveram a duvidar, disseram assim, olha, não tem assim muita gente que quer vir para cá, mas eu disse assim, foi o próprio presidente que esteve a solicitar que deixasse de fato o povo dele passear para desmistificar. A questão é que o vizinho, Xinxim, me disse de um modo particular que isso iria de algum modo prejudicar o povo de cá passear e o dele sem poder sair de lá. Ele tinha medo, o quê? Do povo gostar e todo o prejuízo voltar. Ele passar a ser escravo de uma maneira que o povo ainda não conseguia dimensionar. Aí eu disse para ele que seria bom ele deixar o povo do mundo entrar, fazer aqueles passeios por lá e que assim ele poderia faturar. O povo iria deixar algum dinheiro lá. Aí ele contou com a ajuda da própria organização Ataoia, que resolveu de fato ajudar. Deu uma boa limpeza, porque eles estavam de fato a passar por um momento muito complicado. Aí eles mandaram de fato reestruturar, porque limparam, restauraram, deram assim uma limpeza no lugar e até plantaram, o quê? Plantaram, sei lá, uma espécie de cactos, porque lá o clima é de um modo assim bem diferenciado, um tipo particular. Muitas vezes a água costuma faltar. Aí enviaram de fato essa espécie de cactos para lá, que era para eles de fato saber colher água, do tipo, saber de fato o gado, sei lá, a bicharada lá alimentar. O problema, quer dizer, a questão é que quando eles enviaram esses cactos para lá, eles começaram de fato a pensar. Se de fato cacto aqui pode dar, qualquer outra coisa a gente pode plantar. E eles começaram de fato a ter uma certa horta no lugar. E não posso dizer que não são autossustentáveis. Sim, eles começaram de fato a ter essa agricultura familiar e é com isso que eles estiveram o tempo todo a lidar. Essa estrutura de horta familiar dão para eles o direito deles por lá mesmo ficar. Não estão a precisar do que o mundo costuma de fato plantar ou dizer que é de valor. Não, lá o povo tem paladar. Até cactos lá, ele sabe de fato provar e falar aqui é bom para aqui, para colar, fez horta, fez uma coisa que eu lhe digo assim, é uma coisa espetacular. Eu penso até que eles não estiveram a gostar. Não estiveram a gostar, porque eles puderam se separar. Não precisam de modo particular do que o mundo tem para ofertar. Precisam não. Aí eu disse assim, olha, eu vou de fato trabalhar para manter esse povo lá. Mais uma vez, eu fui de fato falar com o Mangangão, da OEA. Ele me disse que eu estava a brincar, que aquilo era um barril que eu não poderia de fato alimentar, que eles poderiam me prejudicar, eles não gostavam de trabalhar, por isso que essa liberdade fantasiosa no lugar. Mas eu disse que isso era algo que ele não poderia de fato levantar, porque ele mesmo poderia se prejudicar. Que era melhor, de fato, com eles, um acordo firmar, já que eles eram vizinhos no lugar e o outro em uma usina nuclear para, de fato, ajudar naquilo que eles estavam a realizar. Eles tinham tanto produto químico para eliminar, tanto produto químico
que o de lá tinha condições de assim realizar. Foi aí que ele esteve a me convidar para, de fato, na Casa Branca entrar e passar a ter um escritório de cunho particular. No primeiro momento eu disse, eu, eu não posso abusar, tem um escritório na Casa Branca. E aí, estando de fato a conversar de um modo muito particular com aquele que seria o Papa do lugar, ele me disse que não era bom, de fato, naquele momento entrar, que a Casa Branca estava a passar por um momento que não era assim bom de estar lá, que deixasse eles ali primeiro se engalfinharem, ali tentarem limpar, organizar, separar, de algum modo administrar, e que depois eu até colocasse algum tipo de consultório no lugar para, de fato, acompanhar, sabe como é que é, fazer exame. Eu fiquei a pensar se de fato o Papa sabia o que estava a me falar. Mandei levantar a ficha do Papa, quer dizer, do futuro Papa. Foi aí que o próprio Bento me disse para eu, de fato, me afastar, que não era bom estar levantando ficha de ninguém no lugar. Que o Papa, que iria sentar na cadeira de cunho particular, eu deveria, de fato, não ficar a investigar. Que ele iria me ajudar, me informando do que estava a se passar. E que com o Papa ele iria acertar, me dando a certeza de que no Vaticano eu poderia depositar uma grana que eu tinha para guardar. Fruto de tudo aquilo que eu estive de fato a descartar. Rendeu uma boa grana no lugar. Depois disso, sim, eu estive a acompanhar, mas o Papa, quer dizer, que era o Papa, quer dizer, o Papa que seria o Papa, esse próprio Papa esteve a me chamar e me disse que ele iria, de fato, renunciar. Que o nome dele, eles iriam aprovar, mas que ele não iria aceitar, iria indicar aquele que seria mais adequado para aquele momento de cunho tão particular, que era a prova que ele estava a me dar de que o meu dinheiro no Vaticano eu poderia depositar e depois tirar, mantendo de fato essa porta no lugar. Eu estive a acompanhar e penso que até a imprensa fez questão de ocultar. O nome do Papa estiver a aprovar e o Papa esteve a renunciar, indicando quem de fato iria sentar. Eu tive a certeza de que o Vaticano iria me dar carta branca para eu, de fato, ter até carteira militar, se assim eu viesse a desejar. Depois do povo festejar, Papa, você sabe como é que é? A luz, quer dizer, a fumaça. Eu com o Papa fui me encontrar. Sim, com o Papa que iria governar com de fachada no lugar. Aí eu disse para o Papa, foi uma boa cortada, quer dizer, cartada, quer dizer, jogada. Ele me disse, mas você não se preocupe com nada. Ele é fachada. Ele vai de fato abrir a casa. Mas eu vou de fato mandar na parada. Toda a nossa estrutura será montada para a gente vender água batizada. Ele
tinha razão. O Papa, ele não tinha esse sentido de elevação. Quer dizer, ele fazia questão de viver assim, meio que paradão, sei lá, falastrão, meio fora de mão, acho que na contramão, sei lá, no princípio causou uma grande comoção. Mas depois foi levantando, quer dizer, algum tipo, quer dizer, as pessoas começaram a cobrar, levantaram questão sobre aquela, ele não sabia administrar, atribuíram a ele tudo quanto era rombo que o outro Papa estava de fato a realizar, para de fato o dinheiro entrar e cada um poder ter conta bancária tranquila no lugar. Ele até desejou se explicar e acabou por contratar uma grande empresa para de fato montar uma espécie de conduta, quer dizer, carta conduta, mas foi o próprio Papa que esteve a indicar, que esteve a aconselhar o Papa, que estava de fato na fachada do lugar. E depois que essa empresa começou de fato a auditar as contas e tal, aí o Papa deslanchou no lugar, passou a agradar, a imprensa começou de fato a purpurina, jogar purpurina aqui, purpurina acolá, foi tanta purpurina que ele passou a ser, de algum modo, Paulo II, talvez o terceiro, acho que nem mesmo o primeiro. Mas tudo bem. O problema é que ele costumava, de fato, pular. Sim, porque pular cerca, sair daqui para lá. E muitos passaram, de fato, a não gostar das cercas que o Papa costumava pular. Aí resolveram, de fato, alimentar uma espécie de casa particular, para ele não ter que sair pulando aqui, pulando acolá. Aí, depois que de fato colocaram essa espécie de casa particular para ser que ele não pular, muito registro. Sim, porque eles passaram de fato a registrar cada vez que ele de fato estava no lugar. O problema é que foi tanto registro, tanto registro, tanto registro, que a própria CIA do lugar resolveu de fato montar uma espécie de carta, quer dizer, caixa particular, só para registrar aquilo que o Papa costumava realizar. Aí disse, olha, do jeito que está, a gente vai ter que ter uma casa de cunho particular para colocar tudo aquilo que o Papa costuma realizar. E não deu outra. A CIA resolveu, de fato, criar uma espécie de escritório no lugar para, de fato, a vida do Papa administrar. Com medo de uma hora o Papa, de fato, se embriagar e deixar, de fato, a vida dele no lugar. Desejaram até, de fato, desmontar, sim, a caricatura que o Papa costumava usar, mas disseram que isso iria prejudicar, que era melhor, de fato, a vida do Papa administrar. Mas não dava assim para administrar, não. Não dava, não. Era muita perdição. Aí resolveram, de fato, apagar. Mas sabe como é que é gato? Gato é gato. E o Papa era gato. O homem era gato e gato. Conquistador nato. Mas não rolou, não. Não foi, não. Aí, depois que de fato o atentado e tal, recuperado, aí resolveram mudar o fichário. O quê? Sim, aí de fato o FBI foi convidado para de fato mudar o cenário. Aí o Papa passou a ser investigado. Quando de fato avisaram, sim, porque o Vaticano foi avisado de que o Papa seria investigado, que não, que era um problema criado e que era perigoso.
Aí o Papa passou a ser investigado e ele resolveu, de fato, viver assim mais sossegado. A questão é o problema que foi ali multiplicado. Foi multiplicado, 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 multiplicado. E, de repente, um certo movimento foi criado para que o Papa fosse eliminado. É fato. E aí o FBI foi contratado. Sim, o FBI foi contratado para dar um fim no Papa que não sabia ficar sossegado. O problema é que o punhal, o quê? Sabe como é que é? O tiro saiu do outro lado. Porque o Vaticano foi ousado. Mas como Deus disse, de fato, para eu apenas contar um caso, para eu de fato não esticar para o outro lado. E aí, de fato, o Vaticano mandou um recado muito, muito, muito bem dado. E o FBI passou, de fato, a ser tratado como um fardo pesado. E o próprio governo americano teve que, de fato, ser modificado. Teve foi assim, de algum modo, foi desfigurado. E tudo por conta do tal recado. Sim, sabe como é que é? O tiro caiu no lugar errado e aí o problema foi criado. E desse assunto eu vou deixar aqui o cajado levantado. Porque Deus disse assim, vamos de fato caminhar sossegado, vamos pegar de fato onde é que eu estava mesmo? No aeroporto. Deus disse, o quê? Deus disse, Dona Maria, bom dia, que hoje seja um dia de muita alegria. E nos vemos, quer dizer, nos veremos no próximo dia. Confia? Pode ter certeza que naquele dia a casa caía e nunca mais os Estados Unidos viria a luz perfeita de todo dia. Assim sendo, assim sendo, a gente deve de fato pensar. Por que nós não conseguimos enxergar que a nossa pátria esteve de fato a desfigurar ao ponto da gente perder a liberdade de se expressar? E tudo mais passou a ser crime no lugar, criando palavras-chave para, de fato, o povo a gente dominar. Tudo passou, de fato, a ser motivo da gente se manifestar como se o outro não tivesse o direito até de odiar. Sim, as pessoas têm direito de sentir ódio, faz parte, assim como elas têm direito de amar. O que elas não podem, de fato, é transformar o ódio no ódio em prejuízo. Mas elas podem amargurar, 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 amargurar e morrer amargo no lugar. É um direito, faz parte da pessoa. O que elas não podem é pegar, de fato, o ódio e, de fato, fincar em algum lugar. Elas têm que deixar o ódio ali. De cunho particular, no sangue ali. Quantas pessoas sentem ódio aqui? E vivem assim, amarguradas, não gostam de nada, porque não conseguiu lidar com a dificuldade. Ninguém é obrigado a viver aquilo que aqui está sendo plantado. De repente, tudo aqui é avacalhado. Isso é considerado razoável. Eu tenho o direito de pensar, sentir e agir dentro daquilo que é razoável.
A hipocrisia que se plantou nesse mundo aqui esteve a nos destruir dessa forma aí. Que os diabos elevados sentem ódio e manifestam ódio, cravando punhal aqui e acolá, matando, roubando, escravizando. E a gente continua, de fato, na rua gritando e o mundo, a gente mesmo está escravizando. Essa é a diferença. Porque se eu sei que uma pessoa tem ódio de mim, eu vou respeitar ela ali. Mas a gente está pedindo para o outro mentir. E depois cravar um punhal nesse coraçãozinho aqui. Ninguém é obrigado a gostar de mim. E é bom eu saber que é assim. Pode ter ódio de mim. É bom. O que não podem, de fato, é agir com esse ódio aí e causar prejuízo a mim. A lei deve, de fato, interagir. Mas se a pessoa diz eu não gosto de negro, ou eu não gosto de branco, eu não suporto branco, tem gente que odeia branco, velho. E ele pode falar. E não é racismo. Criaram uma arma muito perigosa nesse lugar. E a imprensa continua a alimentar. Mas a desgraça eles estiveram a plantar quando criaram o meio de nos roubar. E uma arma muito perigosa está no ar e a gente não consegue, de fato, administrar. E se é assim, deixei esse recadinho aqui. O próximo passo, com toda certeza, é Deus que vai trazer aqui. Bom dia e deixa a sabedoria fluir. Confie em mim. Deus sempre diz isso para mim. Bom dia.